E aí galera, tudo bem com vocês? Então hoje iniciaremos um novo assunto, tá certo? Dentro da parte de média. E esse assunto é justamente chamado média ponderada. A gente viu média, aritmética, moda e mediana na última aula. Hoje, dando continuidade ainda em relação aos conteúdos voltados na área de estatística, a gente vai ver referente à média ponderada, tá certo? Aqui tem uma estrutura totalmente algébrica, tá certo? Não se assustem porque justamente tem isso aqui. Mas vamos lembrar alguns conceitos que eu disse na última aula. O que é rol? Rol justamente é uma lista, certo, de informações e de dados. Esses dados justamente são tabelados, tá certo? Então aqui está um exemplo, x1, x2 até xn. Ou seja, pode ter 1000, pode ter 2000, pode ter 50, tá certo? Observações. Nesse indicador aqui eu estou só restringindo o valor de um primeiro valor até o enésimo valor, tá certo? Pois bem, a forma para se calcular a média ponderada é essa daqui, tá certo? Porém, você é obrigado a decorar? Não. Por quê? Eu vou dizer a você, geralmente não adianta decorar fórmulas em matemática se você não sabe o conceito, ok? Por quê? Porque corre justamente você esquecer a fórmula e aí, não resolve. Então é melhor você aprender o conceito, porque através do conceito você pode justamente aplicar na fórmula, ok? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho esse XP, tá certo? Esse X barrinha, tá certo? E justamente porque representa a média aritmética ponderada, tá certo? E essa média aritmética ponderada, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó. Justamente eu tenho aqui uma letra grega chamada de somatório, tá certo? SK aqui que varia de 1 até um valor N. X1 vezes P1. Esse X1 é o número de observações, tá certo? Esse P é o peso referente a esse número de observações, dividido pelo somatório, tá certo? De um valor começando de 1 até o enésimo valor da quantidade de peso também. Somando os pesos, perdão. Já visto que isso aqui a gente chama de sigma, é o somatório dos pesos. Resumindo, o que seria a média ponderada? É justamente o produto, tá certo? E a soma entre a média e o peso, dividido pela quantidade de peso, tá certo? Então tá aqui um exemplo, ó, x barrinha, né, P, média aritmética ponderada. Então é o peso da primeira vezes a média vezes o primeiro valor, mais o peso da segunda vezes o segundo valor, mais o peso da terceira vezes o terceiro valor, mais o enésimo peso vezes o enésimo valor de xn. Tudo isso dividido pela quantidade de pesos somados, tá certo? É um assunto bem simples, tá certo? Até então é só vocês multiplicar, somar e dividir, ok? Pois bem, ele é bastante usado justamente em notas de aluno, porque até então o professor ele pode atribuir peso de acordo com a disciplina, ok? Além de mais, pode ser usado em outras situações, como o número de funcionários, tá ok? Então, para cá, ó, aqui tem um exemplo, tá certo? Bem simples, eu coloquei onde representa notas e pesos, tá certo? Aqui é de uma determinada disciplina, ok? Então é o seguinte, esse aluno, tá certo? Ele teve 4 notas diferenciadas, ok? Então eu vou chamar o seguinte, essa nota aqui, tá certo? 2 foi para uma disciplina X, essa nota 5 foi para uma disciplina Y, esse 6 foi para uma disciplina Z e esse W foi para uma disciplina, aliás, esse 5 foi para uma disciplina W, tá certo? E cada um teve um peso, tá certo? Para a disciplina X, peso 2, disciplina Y, peso 1, disciplina Z, peso 1, disciplina W, peso 2. Pronto. Nesse caso aí, eu vou calcular a média aritmética ponderada. E como é que seria esse cálculo de média aritmética ponderada? Vamos fazer o seguinte, ó. Começar vocês fazer isso, ó. X barrinha P é igual, vamos lá, ó. É só primeiro, ó, primeira nota com o primeiro peso. Então vamos lá, então eu vou ter 2 vezes 2 mais, vamos pro próximo. Próxima nota, 5 e o peso é quanto? 1. 5 vezes 1 mais. O próximo, nota 6, peso é 1, tá certo? Mais o outro, nota 5, peso 2, tá certo? Tudo isso aqui, ó, vai ser dividido pelo número de peso, tá certo? Pela soma dos pesos, perdão. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos só colocar agora os pesos, porque a gente vai somar esses pesos, beleza? Então quais são os pesos dessas notas? 2, 1, tá certo? Então vamos somar 2 mais 1 mais 1 mais 2. Então, portanto,
eu vou ter, ó, minha média, tá certo? Ponderada. 2 vezes 2 é 4. Mais 5 vezes 1 é 5. Mais 6 vezes 1 é 6. Mais 5 vezes 2 é 10. Sobre, soma aqui o que está embaixo. 2 em 1, 3, 4, 6. Isso aqui vai me dar, ó, 4 e 5, 9. 9 e 6, 15. 15 com 10 dá 25. Dividir por 6. Então a média ponderada vai ser igual. Vamos dividir isso aqui, ó. 25 por 6. Que não é um valor exato, né? 6 vezes 4 dá 24. Sobra 1, baixa 0. Dá 1. 6 vezes 1 dá 6. 4,0. Então vai dar 6. Então, aproximadamente 4,16. Tá certo? Essa é a média ponderada referente a essas 4 notas, tá certo? E atribuída a cada peso. Lembrando que é o seguinte: existem justamente outros tipos de assunto que tem maior precisão e maior confiabilidade, tá certo? Que é justamente o desvio padrão, a variância, tá certo? Os métodos de Pearson, tá certo? Mas geralmente vocês não vão ver isso, ok? Até então, medida de dispersão também. Até então, por causa que o ensino fundamental do 6º até 9º ano, e basicamente só no assunto de estatística, somente do 8º e 9º ano a gente só vê média, moda e média ponderada, tá certo? E mediana, somente isso, tá ok? Beleza? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me questionar, tá certo? Lembrando o seguinte, como eu disse a vocês, não precisa justamente decorar essa fórmula. Basta você aplicar justamente o conceito, multiplicar o peso pelo produto, o peso pela nota, tá certo? Então, pessoal, é só isso por hoje. Valeu!